Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Diversidade, buscar na diferença, diversão, mudança de rumo, encontrar nossa unidade. Ouça, diversidade, aponta, ensina, une. Brasil, sei lá, eu não vi na terra inteira o que nessa terra dá. 12 horas e 20 minutos em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Temos que participar, sim, né? Estarmos na praça amanhã a partir das 4h30 da tarde e dizer não a esta reforma da Previdência. Não à reforma da Previdência. Não é necessária, não é justa. Não é necessária e não é justa. Venham saber mais a respeito disso. Participem, precisamos dizer para o governo o que não queremos. Não quero aumento de impostos, já pagamos impostos demais. Gostaria muito que eles, lá no governo, diminuíssem as suas regalias, as suas pensões integrais, as suas aposentadorias integrais. Como que um governante como Michel Temer pede para que a gente faça sacrifício e eles são incapazes de fazer sequer um sacrifício da sua própria pessoa? É ridículo isso, é um absurdo. Bondade como estilo de vida. Por que escolher a bondade? Neuza está iniciando uma nova proposta aqui dentro da rádio, que é trazer uma pequena resenha de um livro que a gente tenha lido, tenha achado interessante. Então, se você quiser fazer alguma sugestão de um livro interessante, uma boa leitura, uma leitura que traga, né, coisas construtivas para a gente, né, para o nosso cotidiano. Seja de alegria, seja para aprender como cuidar de idosos, para, né, aprender como lidar com a morte, com a velhice. Há muita coisa para se aprender nos livros. Então, se você quiser sugerir um livro, né, um autor, a editora, uma pequena resenha, eu vou começar, viu, Neuza, hoje, com esse livro aqui, ó, Rodriguinho. Bondade como estilo de vida. Bondade como estilo de vida. Esse livro foi lançado exatamente na sexta-feira, aqui em Guará, na sexta ou na quinta, agora fiquei meio confusa, enfim. Por um filósofo, pensador, do movimento Hare Krishna. Ele é uma pessoa que escreve já há muitos anos, já publicou mais de 20 livros e está fazendo, né, a divulgação de mais esse livro, Bondade como Estilo de Vida, e veio fazer o lançamento aqui em Guará, no Espaço Viver, que é dos nossos amigos Danilo e Renata Rosas, que trabalham com yoga, né, aqui na rua Monsenhor Filipe, e o Chandramukha Swami, que é o escritor deste livro, veio lançá-lo aqui em Guará, nesse espaço tão acolhedor, que tem trazido tanta coisa boa para a cidade, feito um movimento tão bom e divulgado, né, novos pensamentos, novas ideias, mas sempre voltado para esse foco, né,
de autoconhecimento e de autotransformação, porque é isso. A gente quer sim o bem-estar coletivo, mas ele começa dentro da gente, nesse trabalho individual. É mudando aqui dentro que a gente vai conseguir fazer a grande mudança fora da gente. O prefácio do livro diz assim: este livro é um bálsamo num mar de desalentos. Neste momento em que a mídia difunde e multiplica todo tipo de violência e ideologia impessoal e divergente, causando confusão e turbulência às mentes humanas, e em que tantas outras ameaças perturbam o bem-estar e o equilíbrio do planeta, Chandramukha Swami, na contramão de tudo isso, nos presenteia com páginas de bondade. Embora não se proponha a ser uma obra de autoajuda, ao nos nutrir com o espírito da bondade, ela nos ajuda a mudar o nosso trato conosco e com a vida de um modo geral. Se gentileza gera gentileza, bondade gera bondade. Sua abordagem, tão profundamente fundamentada em escrituras sagradas milenares, nos faz sentir invadidos por um poderoso espírito altruísta. Em palavras simples, sem sofisticações literárias e sentimentalismo, ele explica a importância de escolhermos principalmente a influência da bondade em todas as esferas de nossa vida, em vez das duas outras possibilidades, paixão e escuridão. A bondade equilibra as dosagens de paixão e escuridão, tão predominantes em um mundo carente de tolerância e amor. É bom lembrar também que não se leem aqui apenas palavras esclarecedoras, que, como teorias filosóficas pós-modernistas, destroem ideologias, mas não levam a lugar algum. Bondade como estilo de vida nos conduz ao desejo de nos conhecermos melhor, bem como conhecermos Deus e sua criação. Impregnados por este conhecimento, somos naturalmente contagiados pela bondade e levados a agradecer o amor divino e partilhá-lo com o mundo. Assim é possível constatar que a bondade, como argumenta o autor, é o estágio mais elevado da vida humana. Então está aqui a minha sugestão: bondade como estilo de vida, uma aprendizagem, de reconhecimento da bondade que existe dentro de todos nós. Nós temos esses 3 modos de ação no mundo: a paixão, a escuridão e a bondade. Todos nós temos essas qualidades necessárias para o nosso desenvolvimento. No entanto, no momento a gente está sendo assim consumido por esse modo da paixão e da escuridão que está imperando. No entanto, existe já essa presença da bondade permeando, milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, e buscando reconectar esse modo, que é um modo que faz a transformação e a conexão de equilíbrio entre essas 3 qualidades que estão presentes nas nossas vidas. Com a bondade, a gente consegue deixar a paixão e a escuridão luminosas, e isso ganha um outro sentido para a gente viver melhor. Então está aqui a minha sugestão: bondade como estilo de vida, uma aprendizagem e autoconhecimento de uma forma muito agradável, muito gostosa mesmo. Quando a gente fala assim, sugere um autor novo, diferente, do nosso cotidiano,
Eu lembro que é sempre muito importante a gente ter assim, a nossa mente aberta para o novo. Ah, não, mas eu não gosto de escritores latinos. Ah, mas eu não gosto de pessoas que escrevem sobre filosofia indiana. Isso aí faz parte, né, das nossas crenças, né, dos nossos dogmas, né, de padrões de comportamento que a gente tem, da nossa intolerância, do nosso medo de entrar em contato com o novo, com o diverso, com o diferente. E, geralmente, né, é essa postura da gente diante da vida que fecha, né, portas para que a gente descubra mais vida, né, presente em tudo que existe. Eu acho que a gente ouvir, por exemplo, uma pessoa que se aproxima da gente em algum momento, né, trazendo uma palavra da Bíblia, seja a pessoa uma católica ou uma evangélica, é muito interessante. Só da gente parar um minutinho e dar atenção para essa pessoa que está fazendo um trabalho que ela acredita, né, que é um trabalho de levar, né, um conhecimento que se traduz em bem-estar, em alegria, né, em autodescoberta, isso já faz diferença. A gente pode já ter uma outra escolha, um outro caminho, mas não se feche, né, as possibilidades de entrar em contato com aquilo que é diferente de você. Isso faz parte daquele papo que a gente teve a semana passada, falando sobre o acolhimento. E daí eu quero aproveitar e dar, assim, um pequeno guia para a gente exercitar o acolhimento, que está sendo tão necessário no nosso dia a dia. Para começar, a gente precisa querer sair da nossa zona de conforto. Quer coisa mais confortável do que ficar só na maneira como a gente pensa, sente e quer agir? Não é? A gente cria isso, não importa se a gente pode ter 15 anos, é super jovem, né? Tem uma cabeça aberta, flexível, né? Sem tantos dogmas, porque a gente vai ficando mais velho, existe uma tendência a gente ficar cada vez mais acomodado e cada vez mais enrijecido. Existe essa tendência, eu não quero dizer que todos nós sejamos assim, mas existe essa tendência. É uma tendência humana, aliás, né? Mas eu conheço pessoas jovens que são totalmente dogmáticas. Eu não faço isso, eu não digo aquilo, eu não... É preciso, né, que a gente deixe a nossa mente mais aberta, né, para a gente poder desenvolver realmente o que é um espírito crítico, né, e compreender a verdade de cada um. Existe beleza e verdade em todas as verdades. E é possível que a gente aprenda com isso. Mas sair da zona de conforto geralmente dá trabalho. Esteja disponível para o outro, sempre com o coração aberto. Vocês já repararam como, na verdade mesmo, às vezes é muito difícil a gente sentir o nosso coração aberto para o outro? Esse outro pode ser um outro bem próximo da gente. Que a gente, né, tem contato, tem afeto, tem convivência, né, tem uma história, tem, né, uma pulsação, mas às vezes realmente a gente ouvir, aquela história do ouvir, né, no acolhimento tem isso, né, o ouvir o outro realmente com o coração aberto é delicado. Disponha-se a acolher pessoas com comportamentos diferentes dos seus. Ele é muito espalhafatoso. Não existe beleza numa pessoa que faz mais barulho?
Aí ele tão quieto, credo, tá sempre, é tão tímido. Percebem? Tanto para um lado quanto para o outro, nós sempre temos alguém que vai ter alguma resistência, né, ao um jeito do outro ser, do outro se manifestar. Você não precisa ser como ele, né? Se você não é como ele, aliás, né? Mas o fato dele ser diferente não faz de você uma pessoa que precisa se afastar dele. Antes de tudo, você precisa se aceitar como é. Você se aceita como você é? Tímido ou espalhafatoso, né? Com mais consciência de si próprio, você se tornará mais tolerante e compreensivo. O que está fora já não nos atinge mais com tanta força. Quando a gente se conhece mais e se aceita melhor, aquilo que está fora da gente já não atinge a gente de uma forma negativa, né? Já não nos incomoda como atingia antes. Isso é um ótimo sinal. Quando a gente consegue ficar bem com aquilo que está fora da gente, é sinal que, na verdade, a gente está de bem com a gente mesmo. Que é coisa melhor do que essa? Não tem, né? Para aceitar o outro como ele é necessário sair de si mesmo e de seus hábitos. É uma mudança radical e transformadora do eu para o nós. Um salto que pode nos modificar para sempre. O benefício gerado por uma ação generosa chega depois por meio de outras pessoas em circunstâncias bem diferentes. Sempre é possível ajudar com palavras, apoio e estímulo, ou ainda um longo abraço. Um longo abraço não é bom demais? Um longo abraço? Às vezes vale mais do que muitas palavras, né? Tudo o que queremos, geralmente, né, em situações difíceis, né? Perda de uma pessoa querida, a perda de um emprego, né? A descoberta de uma doença repentina, né? Um exame de sangue que aparece com um valor lá que deixa a gente assustado. Às vezes nem é verdade, né? E nem é tão drástico assim, mas deixa a gente meio assustado. Tudo que a gente quer é ser confortado nessa hora. E às vezes, só de você receber um abraço gostoso, uma mão no ombro, um aperto de mão, isso já faz toda a diferença. Ser acolhido é também sinônimo de ser amado, ser aceito, o mais arraigado e profundo dos desejos humanos. Tudo que a gente quer, acima de tudo, é ser aceito. O acolhimento vai ser transformado em instantes felizes em que você vai se sentir amado e plenamente aceito. Tudo está interligado, minha gente. Acolher e sentir-se acolhido é apenas uma moeda com dois lados. É isso aí. Então, esse é só um guia rapidinho, né, para a gente fechar aquele papinho sobre o acolhimento e para a gente manter, né, essas palavras, né, coração aberto, um abraço, um aperto de mão, né? Uma palavra amorosa, né? Um aceitar-se e aceitar o outro, sentir-se amado para poder amar. E, na verdade, é essa a grande história. E na medida que a gente vai fazendo esse movimento em direção a gente mesmo, a gente vai descobrindo cada vez mais e melhor o outro que está à nossa frente, que é diferente da gente e tão especial e peculiar como a gente também é. Eu li esse artigo aqui também na revista Vida Simples e lembrei de uma imagem da minha infância,
Eu morei durante muitos anos na aeronáutica, logo que eu vim aqui para Guaratinguetá. Meus pais não são daqui, meu pai era catarinense, minha mãe campineira, se conheceram na escola de aeronáutica em São Paulo. Minha mãe era bibliotecária na época e meu pai já estava iniciando, né, a carreira dentro da aeronáutica, e em 6 meses resolveram se casar. Moraram um tempo em São Paulo e depois resolveram vir aqui para Guará, isso em 52, logo depois que a escola agrícola, que a escola da aeronáutica era uma escola agrícola, né, foi transformado em escola de especialistas da aeronáutica. Então eu tive o privilégio de passar minha infância nessa fazenda, né, que era um lugar assim maravilhoso, seguro, protegido, banhado por um rio que eu adorava atravessar com a Maria Ovídia, que trabalhava lá conosco, que era uma pessoa muitíssimo querida da gente, e que ia visitar a família dela. E na época, as mulheres lavavam roupa nesse rio, minha gente. Como é aquele rio? Ribeirão Guaratinguetá. O que abastece a cidade, a nossa cidade, de água. Então eu encontrava mulheres batendo, né? Era sabão de pedra, né? Batia, esfregava bem a roupa, aí pegava a roupa e batia a roupa na pedra, né? E depois enxaguava a roupa no rio. Tão limpo era o rio do Ribeirão Guaratinguetá. Dá para acreditar isso? E eu achava maravilhoso. Depois elas deixavam ainda um tempo a roupa, ficavam conversando, né? Deixavam um pouquinho a roupa ali em cima da pedra, quarando. Depois levavam, né, nas bacias, né, bacia de alumínio para suas casas. Geralmente tinha um quaradouro, que era uma coisa que eu achava maravilhosa também, colocar a roupa com anil em cima do quaradouro. O branco ficava azulado, né, de tanto anil. E depois, né, no final, colocar roupa no varal e ver aquela roupa maravilhosa secando ao vento. Eu tenho clareza dessa história. E aí, nessa revista Vida Simples, nessa última, tem um artigo exatamente falando sobre o que aprendi ao lavar roupas. Os ensinamentos que se escondem numa tradição esquecida, que se perdeu no passado, tragada pelo tempo, que hoje precisa correr rápido, muito rápido. Então, se você também teve essa memória, né, pôde vivenciar isso. E se você não teve, escute, porque a história é ótima. Sonhei com vovó. Sonhei que estávamos conversando e lavando roupa como antigamente. Aqueles pequenos prazeres em companhia da matriarca da minha família. Acho que meu inconsciente me chamou para retomar aquela história de lavar roupa que comecei a contar há exatos 12 meses, no dia 27 de dezembro de 2015, naquela manhã de calorão de verão como hoje, de sol forte como hoje, de luz intensa como hoje. Lembro que fui interrompida pela pergunta do tio, se eu sabia com quantos anos o pai dele, meu avô, havia morrido. Busquei os documentos e falei, com 42 anos. Jovem, né? Ele me respondeu, eu tinha 4 anos. Mais tarde fui novamente interrompida e desta vez foi pela febre alta dele. No dia seguinte, perdi o rumo da prosa ao me deparar com a sua morte. Foi triste e não conseguia mais voltar ao texto. Hoje, exatos 12 meses daquele dia, abro o arquivo no computador, apago tudo e, como na vida, recomeço. Olho pela janela e vejo meus lençóis na corda, balançando como naquele dia.
Lembro mais uma vez que sou neta de lavadeira, que os ensinamentos de Dona Maria da Penha me fortalecem e me ajudam a passar pela vida como neta de lavadeira. Daquela que, após a morte do jovem marido aos 42 anos, criou os 5 filhos menores de idade lavando roupa para fora. Eu conheci muitas mulheres que sustentaram suas famílias lavando roupa para fora. Na época, né, quando eu era pequena, não tinha máquina de lavar. Essa coisa maravilhosa que é, né, uma máquina de lavar nas nossas vidas hoje. E é mesmo, né? Eu acho um objeto assim fantástico a máquina de lavar roupa. Mas as histórias que tem, né, nessas mulheres que lavavam roupas para fora são maravilhosas. Contava suas histórias e apertos enquanto me ensinava como segurar o pedaço da camisa com as 2 mãos, os punhos fechados para, num movimento de vai e vem, esfregar o pano em cima do polegar. Tempos difíceis na década de 40, quando tudo que ela sabia fazer se transformou em trabalho para criar os filhos, o menor deles com 4 anos, o tio querido que acabou de citar aqui. Tenho uma prima que também gosta muito de lavar roupa, como minha mãe também gostava. É hereditário, minha avó também adorava lavar roupa. Minha sogra também gostava muito de lavar roupa. É hereditário. Costumamos dizer nos nossos encontros: enquanto alguns se divertem com a confissão, sinto um prazer imenso todas as vezes que separo as roupas para lavar. Colocar na máquina, esfregar algumas na mão, pendurar nas cordas, esperar secar para não dormirem no sereno. Costumo fazer isso nos dias que estou bem calma, com tempo de sobra, sem pressa. Assim, consigo aproveitar essas horas de lavagem de roupa para conversar comigo mesma. Não muito raramente, aproveito para espalhar meus pensamentos por aí em voz alta. E quando faço isso, observo os lençóis que balançam ao vento e percebo como aqueles movimentos me enchem de alegria, de sentimentos que fazem parte da minha infância. Eu também tenho muito essa memória. Lavar roupa parece fácil, mas ser lavadeira na década de 40 não era tarefa simples, já que era preciso pegar a roupa na porta do cliente, levar para casa, lavar, engomar, minha gente. Vocês lembram disso? Tem gerações que não têm ideia do que é engomar. Engomar, passar e entregar tudo limpo, esticadinho e cheiroso de volta para o freguês. Já pensaram nisso? O que essas mulheres faziam? Não é? Sabem o que é engomar? Para vocês que nunca ouviram esta palavra, engomar quer dizer pôr goma na roupa. Sabe para quê? Porque as golas tinham que ficar bem durinhas. A roupa tinha que ficar esticadíssima. Muita gente não gostava de roupa dobrada, gostava de roupa no cabide, passadinha e sem nenhum vincozinho. Eu sou péssima para passar roupa. Para lavar eu sou um pouco melhor. Minha avó foi uma grande lavadeira de roupa também, uma grande passadeira de roupa. Minha mãe falava que ela era uma pessoa invejável. E minha mãe tinha feito, quando casou, promessa de que passar roupa ela não passaria. E isso vigorava realmente lá em casa. Todos nós tivemos que aprender a passar roupa, porque a mãe não passava roupa. Não, eu até ponho aqui para você e te ensino como você deve fazer, mas eu não faço. Enfim, cada um tem as suas escolhas, não é isso? E aquele pessoal na década de 40 passava roupa como? Ferro elétrico? Não, senhora, ferro a carvão, né?
Então, vejam bem, tinha que encher o ferrinho com carvão, acender, né, e manter esse calor, certo? Tudo isso sem máquina de lavar ou ferro elétrico, mas a profissão foi aos poucos desaparecendo dos grandes centros, com o advento e o aperfeiçoamento da máquina automática e do ferro elétrico. Mas lavar roupa, contar histórias e cantar à beira do rio ainda pode ser uma cena comum em algumas localidades do Brasil, como no interior de Pernambuco e em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Tem até um documentário maravilhoso sobre as mulheres que cantam enquanto lavam roupa. Dessa tradição, em 1991, nasceu um grupo de cantoras em Minas Gerais, as Lavadeiras de Almenara. Senhoras lavadeiras que às margens do rio Jequitinhonha fazem seu ofício e entoam as cantigas que aprenderam com as suas mães e avós. Cantam para não esquecê-las, com o intuito de não deixar a tradição morrer com a profissão, já que através das canções também contam suas histórias pessoais e de toda uma região do país. Recentemente, pelas mãos do músico e pesquisador cultural Carlos Farias, o grupo de lavadeiras se tornou conhecido em todo o território. Mas isso não aconteceu só aqui. Lavadeiras de Almenara também se apresentam em diversos países, como Portugal e Espanha. Já gravaram CD, você pode entrar e procurar, né, no Google, e receberam a medalha Ordem do Mérito Cultural em 2010 pelo Ministério da Cultura. Voltando para os ensinamentos de vovó, minha Maricota, ela dizia que ajuda de criança é pouco, mas quem rejeita é louco. Ah, que ótimo! E eu também acho. E assim aprendi a cozinhar e a lavar roupa de verdade. E enquanto me mostrava como fazer as tarefas da casa, também me ensinava sobre sentimentos, sobre as pessoas, sobre fazer caridade, levando água para o padeiro no portão, pequenos gestos do bem, sobre ter um olhar acolhedor para o outro. Vê como é simples? Ainda hoje, quando vejo minhas roupas branquinhas e limpinhas voando na corda, me lembro da sua sabedoria de gente sábia. Mas atualmente, creio que lavar roupa à mão não seja algo atrativo para a criançada. Conversar entre família lavando roupa, então, extinção completa. Entretanto, vejo que algumas tradições familiares estão sendo resgatadas após gerações de mães culpadas de filhos órfãos. Cozinhar é uma delas. A grande quantidade de programas sobre culinária e o incentivo através deles para que as crianças retornem com seus pais para a cozinha. Mesmo que seja só um apelo para os pequenos saírem da frente da internet para aprenderem coisas diferentes, quem sabe esse seja o pulo do gato para que as nossas jovens famílias retomem a educação por meio do coração amoroso e maduro da matriarca, do mais velho e também do mais sábio. Hoje, quando estendo minhas roupas no varal do quintal, penso naqueles ensinamentos à beira do tanque de pedra da nossa casa de vasta calçada, onde colocávamos as roupas para aquarar. Ainda me pego estendendo uma toalha de plástico no sol de lascar, para esticar uma toalha de banho e deixá-la bem branquinha. Mas não pode deixar a roupa esturricar. Falha gravíssima para uma lavadeira. O que é deixar a roupa esturricar? Você coloca a roupa molhada, né, para aquarar no sol, e daí você deixa a roupa secar. Isso é esturricar, não pode. Isso é falha de lavadeira, certo?
Minha gente, eu achei essa história muito linda, esse resgate, dia 2, dia 1º, o meu dia 1º, dia 1º de abril, sim, Neuza está me lembrando de uma coisa, uma atividade minha. Eu vou coordenar um grupo só para mulheres na Estação da Dança, na Avenida Pedro de Toledo, esquina ali com a Rua Durval Rocha, na Vila Paraíba. É um trabalho gostoso para a gente estar junto, se conhecer melhor, se sentir mais, trazer mais vitalidade, alegria e bem-estar para a nossa vida, para a nossa saúde mental, emocional e de convivência. O trabalho inicia às 10 horas e dura mais ou menos, no máximo 1h30. E se você se interessar, entre em contato com a Estação da Dança, na Rosana Rangel. Uma ótima tarde para todos vocês, lembrando sempre que o Diversidade é patrocinado pelo Colégio Fênix e Anglo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Obrigada e até mais. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Você ouviu Diversidade. Aqui você faz diferença.